Obrigado. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Enquanto você procura, deixa eu deixar um recado aqui para vocês. Segunda-feira agora, irmãos, ou melhor, domingo, é o dia D, do Lar de Paz. O pastor vai estar apresentando algumas pessoas, enviando algumas pessoas para essa missão, onde a nossa igreja vai estar durante 5 semanas fazendo essa campanha de oração nos lares. Então você é mais do que convidado a estar aqui. Marcelo, eu não participei do treinamento, como que eu faço? Venha domingo, que o pastor vai passar todas as coordenadas para você. Segundo recado, nós, irmãos, a igreja está trabalhando e nós estamos com um projetinho do sorvete que nós estamos vendendo. 1, 2 vezes por ano a gente faz esse trabalho com o sorvete para que a gente possa levantar fundos, para que a nossa igreja continue arcando com os compromissos mensais. Nós não temos nenhuma ajuda do município ou do governo ou de algum grande empresário. A nossa igreja, ela é orgânica, São os nossos dízimos e as nossas ofertas que mantêm esse lugar e os trabalhos que nós fazemos. Então, faça parte desse projeto. No final do culto, procure a Michele, pega um bloquinho para vender, ofereça lá no seu trabalho, na sua família. Eu tenho certeza que você vende rapidinho, posta no grupo do WhatsApp, nos status. Tenho certeza que não será difícil você vender e participar, tá bom? E o terceiro recado que eu tenho para nós aqui nessa noite é que a nossa igreja também já começou os trabalhos de redes. Nós tivemos aqui o trabalho com as mulheres, foi um trabalho lindo. Eu acompanhei as fotos, os vídeos. Teve muitas mulheres aqui. Sábado agora o Gabriel vai estar fazendo o louvorzão com os jovens. E na outra semana, dia 27, sexta-feira que vem, nós vamos ter o primeiro encontro com os homens. Então, você que é homem, adere a esse trabalho também, faça parte. Você que é esposa, incentive o seu esposo, os seus filhos a estar participando daquilo que a nossa igreja tem proporcionado. Amém? Tito capítulo 2, irmãos, e o versículo de número 11 diz assim: porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Amém? Versículo lindo, Vou repetir para você poder degustar do que esse versículo fala. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Amém, queridos? Irmãos, hoje eu estou tendo mais uma vez o privilégio de poder falar um pouquinho do amor de Deus. E sempre quando eu tenho a oportunidade aqui ou em qualquer outro lugar, eu confesso para você que a minha barriga, parece que vai me dar uma diarreia a qualquer momento. Minhas pernas ficam bambas. Porém, é um privilégio poder falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é grande. E Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando nós observamos esse versículo que nós lemos, ele destaca aqui, Paulo destaca a palavra graça. E o tema dessa mensagem é o escândalo da graça. E eu queria pedir um pouquinho da sua paciência, que eu tenho certeza que daqui a alguns minutos você vai entender o que eu quero transmitir para você nessa noite. Então aqui, Paulo, ele escreve essa carta para Tito, um pastor muito jovem. Paulo trabalha de uma forma cirúrgica acerca da graça de Deus, que foi manifestada com um objetivo, para a salvação de todos os homens. Vamos aprender que o texto que nós lemos, que a palavra graça, a graça de Deus, a graça que nos alcança, a graça que inunda a nossa vida, ela não está paralisada, ela não está parada.
ela não está estática, ou seja, a graça de Deus, ela está sempre se movimentando em nossas vidas. A palavra aqui, manifestado, que aparece no texto, tem um significado muito interessante, que é fazer, ser visível, real. Ou seja, é impossível nós estarmos nesse lugar e não percebermos a graça do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 1, versículo 16, porque todos nós recebemos a sua plenitude de graça sobre graça. Só que nós precisamos, irmãos, ter um certo cuidado, porque às vezes nós misturamos a palavra graça com a palavra misericórdia. Não são sinônimos, são palavras completamente diferentes uma da outra e com um significado diferente uma da outra. Marcelo, então o que é misericórdia? Misericórdia, irmão, é aquilo que impede que nós recebamos aquilo que nós merecíamos. A Bíblia vai dizer em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Então o que nós merecíamos? Ser consumidos. O que nós merecíamos aqui nessa terra? Sermos consumidos. Mas a misericórdia, ela faz um bloqueio, ela impede tudo aquilo que é de mal aconteça nas nossas vidas. Mas o que é interessante a gente saber, que tudo que nós fazemos de errado nessa terra, todos os pecados que nós cometemos, faz um muro, faz uma separação entre nós e o Senhor. A Bíblia, ela é clara em dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, que as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Talvez nós que estamos aqui nessa noite, lutamos tanto contra o erro, lutamos tanto contra o pecado, lutamos tanto contra aquilo que desagrada a Deus, que desagrada os nossos entes queridos, que desagrada a nossa casa, que desagrada a nossa família. E muitas das vezes nós erramos, pecamos, até mesmo sem perceber. Porém, queridos, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos acerca dos nossos próprios atos. C.S. Lewis escreve dizendo: olha, se o maior pecador que você conhece não for você mesmo, você precisa se conhecer melhor. Nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor ainda tem sido um bloqueio na nossa vida para que nós não recebamos aquilo que nós sempre merecemos, que é sermos consumidos. Mas Deus lá do céu, Ele contempla a minha vida. Deus lá do céu, Ele contempla a sua vida. Ele sabe o quanto você se esforça, Ele sabe o quanto você trabalha, Ele sabe o quanto você se dedica. E nós precisamos entender que apesar de toda a sujeira que nós já cometemos, apesar de toda a maledicência que nós já fizemos, que apesar de todo o caminho torto que nós já trilhamos, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor tem um caminho perfeito para mim e para você. Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Talvez nós queremos trilhar por um caminho e pensamos que esse caminho de certa maneira é um caminho bom, mas o Senhor lá de cima está dizendo: olha, o caminho que você escolheu aos seus olhos parece ser perfeito, mas entenda, filho, entenda, filha, o caminho que eu preparei para você é muito melhor, é muito maior, porque o caminho que você quer seguir, você vai quebrar a cara. O caminho que você quer trilhar, você vai se estripar lá na frente. Mas o caminho que eu preparei para você é um caminho de honra, é um caminho de glória, é um caminho de exaltação em cima desta terra.
Mas graça, como eu disse para vocês, é o oposto da misericórdia. E o que é graça, Marcelo? Graça é um favor imerecido, ou seja, graça nos dá aquilo que nós não merecemos. Por exemplo, essa família que você tem hoje, você não merece, mas a graça te dá. Esse trabalho que você tem hoje, você também não merece, mas a graça te dá. Esse diploma que você carrega com você, você não merece, mas a graça te dá. O ministério que você exerce aqui nessa igreja, você também não merece, mas a graça te dá. Mesmo nós estando presos nos nossos erros e delitos, a graça do Senhor nos alcançou. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque a graça do Senhor é suficiente nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele continua dizendo: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, quando você está debilitado, pensando em parar, pensando em desistir, pensando que agora tudo terminou, é aonde o poder de Deus se manifesta na sua vida. É aonde a graça de Deus se manifesta na sua história. Mas nós precisamos também entender que a graça tem alguns requisitos, que a graça tem alguns princípios, que a graça de Deus tem alguns episódios na nossa vida. A graça, ela é perdoadora, a graça nos constrange, a graça transforma a nossa vida, e a graça quebra protocolo. Acompanhe comigo. Quando nós falamos de graça perdoadora, eu poderia citar para vocês aqui vários exemplos, mas a Bíblia me leva no Evangelho de João capítulo 8. Ali a Bíblia vai dizer, vai contar, vai narrar, vai nos mostrar uma história muito conhecida. A história de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Talvez você já leu essa passagem várias vezes. Músicas falam sobre essa passagem. Teatros já foram encenados em cima dessa história. Muitas vezes nós usamos esse texto para poder dizer que nós não podemos apontar ou julgar ninguém. Mas a verdade é que quando os religiosos encontram aquela mulher nesse ato, o principal objetivo deles era humilhá-la e também confrontar Jesus. É assim que Satanás age na nossa vida, é nos humilhar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e confrontar Jesus, porque a graça dele, mesmo nós sendo errado, ela nos alcança. Se você observar, no tempo de Jesus não era fácil ser mulher. Se ainda hoje, no século 21, com toda a luta, com todo o espaço que as mulheres já conquistaram, com toda a liberdade que as mulheres têm, elas são maltratadas, elas são traídas, elas são humilhadas, elas são violentadas verbalmente, fisicamente. Eu não preciso falar aqui quantas coisas acontecem, que a gente não é bobo. Imagina há mais de 2000 anos atrás. Ser mulher no tempo de Jesus, irmãos, não era nada fácil. Mulher não tinha direitos, mulher só tinha deveres. E uma situação como essa era completamente inaceitável. Vamos voltar um pouquinho mais para trás na Bíblia. Se você observar a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus entrega para Moisés 10 mandamentos. É listado ali 10 mandamentos. E um dos mandamentos é enfático a gente poder mencionar aqui. Deus vai dizer para Moisés, escreve aí: o ser humano não pode adulterar. Ponto final. Deus foi só até aí. Porém Moisés começou a rabiscar 613 preceitos, 613 leis em cima dos 10 mandamentos. Por exemplo, nos dias de hoje,
se você cometer um furto, você vai ser julgado e condenado por esse furto. Se você cometer um furto e fazer alguém de refém, você vai ser julgado e condenado de uma forma diferente, mais pesada. Se você cometer um furto, fazer alguém de refém, e no final desse crime você assassinar a pessoa, você vai ser julgado e condenado de uma forma mais pesada ainda. Então Moisés estava dizendo isso: olha, se Deus já deu a ordem que as pessoas não podem adulterar, se for mulher, vai morrer apedrejado. Entenda comigo, não foi Deus que deu essa ordem para Moisés. Deus apenas não interferiu. Passa-se o tempo, chegamos no episódio que eu falei para vocês, no capítulo 8 do Evangelho de João. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no templo, de joelhos, escrevendo na areia. A Bíblia não fala que ele estava escrevendo, mas quem sabe, Jesus já sabia o que ia acontecer, e com o seu dedo na areia, ele escrevia: olha, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei o que ele escrevia, mas quem sabe ele estava escrevendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem sabe Jesus estava escrevendo o seguinte: olha, aprendei de mim que eu sou manso e humilde, e o meu fardo é leve. Eu quero fazer uma troca com vocês. Nesse inteirinho, a Bíblia vai dizer que os homens chegam com essa mulher puxada, arrastada pelos cabelos. E Jesus, como um bom judeu, ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumprir a lei, até o fim. E quando aqueles homens apresentaram essa mulher diante de Jesus e disse para ele: olha, essa mulher acabou de ser pega no ato de adultério. Depois você lê pausadamente essa história na sua casa e você vai entender o que eu quero transmitir para você. E eles dizem para Jesus: Jesus, a lei de Moisés manda matar essa mulher apedrejada. Jesus agora tem dois caminhos: ou ele aceita o apedrejamento, ou ele não aceita. Se ele aceitar o apedrejamento, as pessoas vão dizer: que mestre é esse? Que Deus é esse que aceita os seus súditos morrerem apedrejados? Mas se ele vai contra a lei, as pessoas vão dizer: que Deus é esse que veio para cumprir a lei, mas não está cumprindo? Você percebe que Jesus está no centro de uma discussão que não cabia a ele decidir? E quando começaram a questionar Jesus acerca daquela mulher, aí eles disseram: Jesus, a lei de Moisés. Aí é onde Jesus entra na história. Por quê? Porque eles disseram a lei de Moisés, ou seja, nenhum momento Deus mandou apedrejar aquela mulher. Aí Jesus vai dizer: olha, se a lei de Moisés, ou seja, se a lei dos homens está mandando apedrejar, aquele que não tem pecado seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo que Jesus, ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para salvar aquele que estava perdido. Quando Jesus traz uma palavra como essa, aqueles homens começaram, quem sabe, a fazer uma retrospectiva na sua vida. Sabe por quê? Porque da mesma forma que aquela mulher foi arrastada e pega num ato de adultério, alguém ficou deitado numa cama também, sujo, imundo, porque estava com aquela mulher. E eles começaram a fazer uma retrospectiva da sua própria vida e entender que eles também não eram dignos de apedrejar aquela mulher. E a Bíblia vai dizer que um a um começou a se afastar dela. De repente, no capítulo 8 e versículo 10, a Bíblia vai dizer que Jesus levanta do chão. Eu quero entrar nessa história dentro desse momento. Talvez aquela mulher estava com a sua maquiagem toda borrada, com os seus olhos pretos de tanto chorar, pela humilhação que ela passou, com o seu cabelo completamente desfigurado, quem sabe suja porque veio arrastado num chão, numa rua completamente diferente da nossa, há mais de 2000 anos atrás. Quem sabe cheia de hematomas. Pior do que os hematomas era o que ela estava sentindo por dentro. Eu fico agora tentando imaginar a cena: Jesus pegando no queixo daquela mulher. Ele fala uma palavra para ela. Sabe o que ele fala para ela? Filha.
Talvez nós que estamos aqui somos tantas vezes acusados por tantas coisas que nós fazemos, e as pessoas olham para mim e me chamam de prostituto, olham para você e te chamam de ladrão, olham para você e te chamam de viciado, olham para você e te chamam com todo apelido pejorativo possível, mas mesmo as pessoas chamando você por esses adjetivos, Jesus está olhando para você, Ele está te chamando de filha, está te chamando de filho, está te chamando de filha, está te chamando de filho, e fazendo uma pergunta dizendo: cadê os seus acusadores? E ela vai dizer: Jesus, eu não encontro mais ninguém aqui do meu lado. E Ele vai dizer: eu tampouco te acuso, levanta. Eu imagino agora Jesus limpando os olhos daquela mulher, ajudando ela a se levantar e dizendo para ela: filha, vai e não peques mais. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo que talvez muitos de nós que estamos aqui estamos exatamente assim, cobertos por erros, por falhas, por desacertos na nossa vida. Parece que nada dá certo, tentamos ficar longe daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que vai nos prejudicar, daquilo que vai magoar nossa família, daquilo que nós sabemos que é errado, mas quando nós menos esperamos, nós já estamos fazendo aquilo que nós não queremos, nós já estamos cometendo o mesmo erro, nós já estamos nos infiltrando de novo na pornografia, nós já estamos de novo no vício, nós já estamos de novo mentindo, nós já estamos de novo traindo. Mas o que a palavra do Senhor pode nos motivar nessa noite é aquilo que está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vocês pecarem, não se preocupem, nós temos um advogado junto com o Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo, que manifestou a sua graça para poder te salvar, para poder te libertar, para poder restaurar a sua história. Oh, maravilha! Nossos erros, irmãos, nossos pecados, por piores que sejam, não impede que a graça do Senhor nos alcance. A verdade é que quando nós temos um encontro com essa graça, o Senhor traz dupla honra nas nossas vidas. A graça, ela nunca vai ser igualitária com os nossos pecados. A graça nunca vai ser igualitária com os nossos erros. A graça, ela nunca vai ser igualitária com os nossos delitos. Por quê, Marcelo? Porque a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor nas nossas vidas. Essa é uma graça perdoadora. Segundo, queridos, a graça também nos constrange. Vamos lá em Lucas agora, capítulo 19. A Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu. Há muito tempo que eu não escuto sobre Zaqueu. Já ouvi muito, mas faz tempo que eu não ouço uma mensagem sobre Zaqueu. Quem foi Zaqueu, Marcelo? Um publicano, um judeu que trabalhava para os romanos. Presta atenção que eu vou explicar isso para você. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos, e nesse trabalho ele cobrava impostos, e a história vai dizer que ele enriquecia de uma forma irregular. Ou seja, ele era praticamente um corrupto, um ladrão. Tudo que as pessoas faziam, depositava, ele pegava para si. Mas no inteirinho dessa história, a Bíblia vai dizer que Jesus está passando por uma cidade icônica, conhecida, chamada Jericó. E quando Zaqueu percebe, ouve falar, fica sabendo que Jesus passaria por ali, ele tem uma ideia. Qual é a ideia? Ele precisava ver quem era Jesus. Mas a multidão apertava Jesus, e Zaqueu era um homem pequeno, e a Bíblia vai dizer que então ele sobe em uma árvore. Quando ele sobe naquela árvore, ele quer observar Jesus passando. Ele quer saber quem é o homem que cura, quem é o homem que liberta, quem é o homem que transforma, quem é o homem que traz à vida aquele que está morto. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Zaqueu pensando que ele iria ver Jesus de longe, Jesus dá uma palavra para ele e vai dizer: Zaqueu, desce depressa. Eu fico imaginando Zaqueu tentando entender como é que esse homem sabia que eu estava aqui.
Ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar lá na sua casa. Sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Não é Zaqueu, não é Jesus falar isso para ele, mas são as pessoas que estavam do lado de Jesus, Roberto. As pessoas que estavam do lado de Jesus, Roberto, possivelmente também eram corruptos, também eram pessoas de má fama, também eram pessoas de caráter duvidosos. Foram pessoas que foram, quem sabe, alimentadas por Jesus. E quando eles ouvem Jesus dizer: Zaqueu, eu vou pousar na sua casa, sabe o que acontece? Eles começam a se decepcionar com Jesus. O quê? Jesus vai posar na casa desse cobrador de imposto, desse ladrão? Entenda, querido, Jesus andava sempre com uma multidão ao lado dele. Desculpa que eu não quero acusar ninguém, mas nós não conhecemos 100% a vida de ninguém. Nós estamos aqui talvez em 100 e poucas pessoas. Mas você pode olhar para mim e imaginar que eu sou uma pessoa cristã convertida, mas você não sabe o que acontece lá em casa. Você não sabe quantas surras minha mulher me dá. Você achou que eu ia falar de verdade, né? Você não sabe se eu sou nego imposto. Você não sabe quantas vezes eu acesso a pornografia do meu celular. Você não sabe. Então é muito simples eu falar que você não merece. É muito simples alguém falar que eu não mereço. Imagina agora Jesus rodeado por uma multidão de pessoas falando: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou lá na sua casa. E eles falando entre si: que isso? Esse homem está doido, vai lá na casa desse pecador. Ou seja, o sujo falando do mal lavado. Sabe o que me chama a atenção, queridos? Que a Bíblia vai dizer que nesse exato momento Zaqueu se constrange diante da presença de Jesus. Ele aceita Jesus entrar no seu lar. O constrangimento daquele homem foi tão grande que ele começou a dialogar com Jesus, dizendo: Jesus, olha, tudo que eu tenho, eu vou dar metade aos pobres. Jesus, se eu defraudei alguém aqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Que é isso, Marcelo? É o constrangimento da graça. Sabe por quê? Porque quando a graça te alcança, você não fica da maneira que você é. Você nunca mais vai aceitar um suborno. Você nunca mais vai aceitar uma mensagem duvidosa no seu celular. Você nunca mais vai abrir essa boca com a língua maior do que minha gravata. Eu não estou de gravata hoje para falar mal de alguém. Você nunca mais vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer para ela: olha, você não merece porque você é indigno. Você não merece porque você é um pecador. Você não merece porque você é um mentiroso. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo que a graça do Senhor, ela vai aonde o legislativo não vai, a graça vai aonde o executivo não vai, a graça vai onde o judiciário não vai, a graça vai onde os seus amigos não vão, a graça vai aonde a sua família não vai. Quer mais? A graça vai aonde a igreja não vai. Sabe por quê? Para resgatar o mais perdido pecador. E a palavra do Senhor vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 2, que a graça do Senhor ela é tão poderosa que ela é capaz de levantar do pó e do monturo o necessitado e fazê-lo assentar entre os príncipes da terra. Talvez você está aqui e ninguém te percebe, você não tem destaque, mas entenda, Deus está te levantando do monturo, Ele está te levantando do lugar mais baixo da sua vida, para fazer você sentar entre os príncipes da terra. Se prepare para receber de Deus um destaque diferenciado. Se prepare para receber de Deus uma chamada que ninguém conhece. Se prepare para pregar aquilo que ninguém consegue pregar. Se prepare para poder cantar aquilo que ninguém consegue cantar. Se a graça do Senhor te encontrar nesta noite e você se constranger, abrir mão de uma vez por todas, eu não me responsabilizo por aquilo que Ele pode fazer na sua história. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 19, versículo 9. E Jesus disse para ele: olha, hoje veio salvação para a sua casa. Sabe, queridos, talvez muitos de nós estamos exatamente assim. Nós estamos buscando realizações longe de Cristo. Porém, nenhum sucesso tem preenchido o vazio que nós sentimos.
Você trabalha tanto para esquecer o vazio, mas quando você chega em casa, o vazio permanece dentro de você. Você acumula vários e vários relacionamentos, mas quando a noite termina, o vazio ainda continua lá. Talvez muitos, para preencher esse vazio, entram no vício, na prostituição, na pornografia. Mas quando tudo isso termina, o vazio ainda continua lá. As pessoas te julgam, apontam um dedo para você, dizem que você nunca será feliz, criticam o seu passado. Às vezes, fala a verdade, dá até vontade de desistir, de parar. Mas hoje, aquilo que Jesus disse para Zaqueu há 2000 anos atrás, eu repito para você: a salvação entrou na sua casa. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em João capítulo de número 10: aqueles que vieram antes de mim são ladrões e mercenários, mas eu sou a porta do curral das ovelhas. Aqueles que entrarem por mim salvar-se-á, sairão e encontrarão pastagem. O mercenário, o ladrão, quando vê o lobo corre, mas eu não. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão veio para matar, para roubar, para destruir a sua vida, mas a graça do Senhor veio para te dar vida, 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 para te dar vida e vida com abundância. Oh, aleluia! Oh, santo Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a graça que constrange. Essa é a graça que nos constrange, queridos. Não tem como ser a mesma pessoa quando a graça do Senhor vem de encontro com as nossas vidas. Coloque de pé no seu lugar. E terceiro, queridos, para a gente poder finalizar, a graça, ela também transforma. A graça, ela também transforma. Atos capítulo 9, a Bíblia vai falar sobre a transformação de Saulo para Paulo. Saulo, queridos, era um fariseu, um homem perigoso, um perseguidor da igreja. Ele trazia consigo um ego gigantesco pela sua posição. Todos conheciam ele pela sua truculência, pela sua fama, pela sua maneira de ser. Aonde ele passava, as igrejas fechavam suas portas. Quando ele passava, ele prendia os crentes. Onde ele passava, se preciso fosse, ele matava os crentes. Mas a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que no caminho da cidade de Damasco, Saulo teve um encontro com essa graça. E uma voz começou a bradar no seu ouvido dizendo: Saulo, Saulo. Sabe o que isso significa? Ele para o seu cavalo e ele ouve a voz. Quando ele ouve essa voz dizendo Saulo, Saulo, ele percebe que não era nenhum dos seus súditos, mas ele reconheceu que era alguém que tinha uma patente acima da dele. Nesse inteirinho, queridos, nós vamos entender que Saulo foi transformado. O seu nome foi mudado para Paulo e a sua vida foi transformada. Porém, para que nós possamos entender o que aconteceu com esse homem, a Bíblia, irmãos, eu falo muito da Bíblia. É difícil você ver eu pregar uma mensagem e não citar a Bíblia. A Bíblia é a base daquilo que eu prego. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo 13, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Ananias disse assim, presta atenção: Senhor, ele falando com Deus, um homem chamado Ananias, Senhor,
de muitos eu ouvi acerca deste homem chamado Paulo. Quantos males ele tem feito, quantas prisões ele causou aos seus santos em Jerusalém. E aqui, Senhor, ele tem autorização e poder dos principais sacerdotes para prender e matar todos aqueles que invocam o seu nome. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, não perca tempo com esse homem não. Senhor, não perca tempo com esse crápula não. Não perca tempo com ele não. Mas no versículo 15, Deus brada lá do céu dizendo: eu não te perguntei nada. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Jesus não quis saber do passado de Paulo. Jesus não quis saber o que Paulo fez a vida inteira. Jesus apenas o escolheu. Quando eu olho para você, se eu tivesse o direito, talvez eu não te escolheria. Quando você olha para mim, se você tivesse o poder, talvez você também não me escolheria. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quem me escolheu, é que quem te escolheu não está nem aí para a opinião de terceiros. Se ele te chamou, se ele me chamou, é ele que vai se responsabilizar. Presta atenção, percebe aqui que ninguém acreditava na transformação de Paulo. Os religiosos estavam dizendo: esse aí não presta para nada. Porém Cristo está dizendo: ele é para mim um vaso escolhido. Aí eu aplico isso, David, nas nossas vidas. Às vezes a nossa história é bem parecida com essa. Talvez, queridos, o nosso passado foi sujo demais. Talvez nós enganamos tantas pessoas, maltratamos tantas pessoas que nos amavam, que sabe que vivemos uma vida em vícios, em pecados, em prostituição. Fizemos coisas horríveis, porém a graça nos alcançou, transformou a nossa vida. Mesmo assim, muitos não acreditam na nossa transformação. Muitos não acreditam na nossa mudança de vida. E muitos dizem: esse aí não presta. Essa aí já teve 5, 10 homens, não vale nada. Mas não se preocupe, porque a graça não se preocupa com o seu currículo. Se o seu currículo lá se o seu currículo estiver escrito lá: ex-presidiário, ex-prostituta, ex-traidor, ex-garoto ou garota de programa, ex-viciado, a graça, ela não se preocupa com o seu currículo. Por quê? Porque Jesus está bradando: ele, ela são para mim um vaso escolhido. E quando essa graça fizer parte da sua vida de uma vez por todas, as pessoas podem cavucar a sua história, podem procurar você lá no seu passado, mas a única coisa que você vai dizer: olha, procure bastante, procure mais, procure bastante, procure mais, procure bastante, procure mais, mas eu não estou encontrando mais nada. É claro que você não está encontrando, sabe por quê? Porque eu já não estou mais no meu passado, eu já não estou mais naquela vida antiga, eu já não estou mais
vivendo o que eu vivia. Eu já não estou mais fazendo o que eu fazia. Por que Marcelo? Por que Ronaldo? Por que Breno? Por que Anderson? Por que Emil? Por que você não está mais lá? Por que vocês não estão mais lá? Porque a graça que transforma me alcançou nessa vida. Presta atenção. Eu sei, querido, que você entrou aqui. Não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair. Por que, Marcelo? Porque a graça, ela te alcança. Feche seus olhos para a gente poder orar. A graça cura, a graça liberta, a graça transforma, a graça perdoa, a graça faz, a graça refaz, a graça cria, a graça recria, a graça conduz, a graça é soberana, a graça vê, a graça prevê, a graça diz, a graça prediz, a graça move, a graça comove, a graça dá, a graça levanta, a graça salva, a graça resgata, a graça purifica, a graça santifica, a graça vela, a graça revela, a graça tem, a graça retém, a graça provém, a graça alcança, a graça constrange, a graça te alimenta, a graça te salva, te salva, te salva, a graça te salva. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase eu tiro a pé, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Cante isso, Quem é esse? cante com a sua alma, Era assim, cante com a sua alma, não me cante com a sua alma. no lugar da morte, vida profetou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida profetou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Receba essa graça, 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 receba, 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 receba. Sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Receba a graça do Senhor na sua vida, receba a graça do Senhor na sua casa, receba a graça do Senhor na sua família, receba essa graça em nome de Jesus. sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados a lhe oferecer. Sabe, queridos, eu quero 30 segundos para falar na primeira pessoa, que sou eu. Eu sei que eu tenho uma mensagem simples, eu não tenho agenda concorrida, eu não sou um itinerante, eu não sou um pregador que sai por aí pregando.
mas sempre quando eu tenho a simples oportunidade de falar do amor de Cristo, eu sempre faço um esforço para pregar com a minha alma. Sabe por quê? Porque eu sei onde a graça foi para me resgatar, onde eu pensei que mais ninguém seria capaz de estender a mão, a graça estendeu. Quando eu imaginei que dali eu não passaria mais, a graça me alcançou. Quando eu estava num quarto escuro, me engasgando com o meu próprio vômito, com a roupa toda cheia de urina, e Satanás falando na minha cabeça: dessa noite você não passa. Existia alguém participando de um congresso e dizendo: a graça vai alcançar. E depois de alguns anos eu tomei um banho nessa graça. Deus me libertou mais uma vez. E sabe o que eu aprendi? Satanás tentou, mas ele